Apocalipse, capítulo 20. Versículo 6. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Podemos assentar. A palavra de Deus nos revela que haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição será a ressurreição dos justos, que ocorrerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse: de forma alguma nós, os que estivermos vivos, precederemos, tomaremos a frente daqueles que dormem no Senhor. Mas quando o Senhor Jesus vier entre as nuvens dos céus, com miríades de anjos, revestido de poder e grande glória, ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, que foram justificados pela fé, desde Adão, levantar-se-ão do pó da terra, em corpos glorificados, eternos e imortais, tal qual o corpo do Senhor Jesus. Um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte, jamais ficará enfermo ou velho. Passarão milhares de anos e não haverá uma marca de expressão sequer. Será um corpo perfeito. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse acerca da igreja: agora nós vemos em partes, como que por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos como somos vistos por ele, e como ele é, nós seremos. Ou seja, a promessa de Deus é que nós, a igreja, que fomos justificados pelo sangue de Jesus, ao sermos ressuscitados ou arrebatados, receberemos um corpo glorificado, eterno e imortal, tal qual o do Senhor Jesus. Uma vez, após a sua ressurreição, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas por conta da perseguição. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, após se revelar aos 2 discípulos em Emaús, ao partir do pão, desapareceu da presença daqueles 2 discípulos de Emaús, e ele apareceu aonde os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Ou seja, ele atravessou paredes e eles pensaram que se tratava de um espírito, e para que eles percebessem que ele não era um espírito, mas que ele estava ali de corpo, alma e espírito, que ele havia vencido a cruz e a morte, ele disse: o que vocês têm de comer? Então o Senhor Jesus comeu com eles pão e peixe. Amém? Então nós teremos um corpo que, além de não ficar enfermo, não envelhecer, viverá por toda a eternidade. Será um corpo perfeito. Os cegos enxergarão, os mudos falarão, os surdos ouvirão, os paralíticos terão movimentos perfeitos, as pessoas que têm problemas por conta da idade terão um corpo jovial e eterno. Amém, igreja? Então, os que morreram em Cristo e a igreja que será arrebatada se unirão e estarão com o Senhor Jesus por 7 anos nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo, o tribunal que não decide quem será salvo ou não, mas o galardão
que cada um terá segundo as obras que fez, movido pela fé e pelo amor. Jesus disse que aquele que der um copo de água fria a um dos seus servos, de forma alguma perderá o seu galardão. O galardão é um presente eterno por um trabalho momentâneo. Tudo que você faz por amor a Deus, em favor do teu próximo e da igreja, terá uma recompensa eterna. Por isso que vale a pena ser fiel e servir o Senhor. Em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, após o arrebatamento e a primeira ressurreição, da qual o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, uma ilha de pedras rochosas, vulcânicas, que fica no mar Egeu, próximo à Turquia, ele teve uma revelação de que a igreja foi levada ao terceiro céu, à morada de Deus, e aqui na terra se levantou o anticristo, que vai governar muitas nações por 7 anos, e o seu governo se dividirá em 2 etapas. Os primeiros 3 anos e meio se chama tribulação, será um tempo em que ele trará paz, fazendo uma aliança entre judeus e os povos árabes de fé muçulmana. Mas Jesus disse que quando disserem paz, paz, lhes sobrevirá uma repentina guerra e de forma alguma eles escaparão. Jesus disse em Mateus 24 que este tempo, após o arrebatamento e a primeira ressurreição, será um tempo de tamanha dor e sofrimento como nunca houve sobre a face da terra. Porque quando se passarem os primeiros 3 anos e meio e a igreja estiver na glória, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos assentados à volta de uma grande mesa com vestes brancas, e na nossa cabeça estará a coroa da vida. A Bíblia diz que tem um momento em que, movidos pelo amor e pela gratidão, nós tiraremos a coroa da vida da nossa cabeça e a colocaremos sobre os pés do Senhor Jesus, reconhecendo que não através das nossas obras, dos nossos méritos ou do nosso esforço, mas única e exclusivamente pelo seu sacrifício na cruz, nós fomos salvos. Nós não temos méritos algum, por mais que nós sejamos esforçados, por mais que eu ore, jejue, leia a palavra, medite horas e horas por dia, todos os dias, eu sou falho. E se eu tentar ser justo perante Deus, que é santo, 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 pelas minhas obras, eu vou me afastar de Deus e vou querer me esconder como Adão e Eva no jardim. Por isso eu tenho aprendido que por mais que eu tenha boas obras, eu sou aceito por Deus o Pai através do sangue de Jesus. Quando Ele me vê através deste sangue. Por isso, aos olhos de Deus, você e eu, que somos falhos e pecadores, somos justos e somos santos. Ninguém entrará nos céus com uma justiça menor do que a justiça de Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, você será perfeito e santo, tanto quanto o Senhor Jesus. Porque Jesus não apenas assumiu os teus pecados, Ele não apenas tomou sobre si as nossas maldições, mas Ele nos revestiu da sua justiça. Todo o mérito que tinha Jesus perante Deus, Ele colocou sobre as nossas vidas. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós fomos comprados pelo maior preço do universo, pelo sangue do próprio Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle e para Ele. No entanto, com toda a sua grandeza e grande glória, Ele se deu por nós. Por isso que nós temos valor aos olhos de Deus. Às vezes para as pessoas você é indispensável. Às vezes se você não comparecer, se você não se fizer presente numa festa de família, num grupinho social, tanto faz como tanto fez para as pessoas, mas Deus não abre mão de ter comunhão contigo. Tiago capítulo 4, no versículo 5, diz que Ele sente ciúmes de nós, porque nós não fomos comprados por pouca coisa, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, acontecerá a primeira ressurreição. Os mortos desde Adão ressuscitarão, aqueles que foram salvos.
e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nos uniremos com o Senhor Jesus e os anjos nos céus, e iremos para as bodas do Cordeiro, que vai durar 7 anos. Também receberemos o galardão, a recompensa, amém? Por todo o trabalho. E aqui na terra estará governando o anticristo. Por quanto tempo? A igreja vai estar na glória, no auge da alegria, no auge da felicidade, e aqueles que não foram arrebatados, muitos estarão aqui, mas fizeram parte da igreja, tinham cargos, tinham títulos, muitos tinham liderança, eram do louvor, outros pregavam, outros pastoreavam, mas os seus corações não eram puros perante Deus. Por isso que é importante nós vigiarmos. Outra semana eu disse que ser usado por Deus não nos garante salvação. Dons são presentes irrevogáveis. O que garante a salvação, o que evidencia a nossa salvação, não são os nossos dons, é o nosso fruto. É quando o caráter do Senhor Jesus se expressa nas nossas vidas, quando nós expressamos o que Paulo diz em Gálatas 5:22 em diante: paz, alegria, mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Amém? Então eu sei que estou sendo aprovado, que a boa obra do Senhor está sendo feita em mim, e que eu estou pronto para que quando os céus se abrirem e Jesus vier com poder e grande glória, num abrir e piscar de olhos, esse corpo mortal e corruptível se revestirá de um corpo imortal, eterno e glorioso, tal qual o corpo do Senhor Jesus. Nenhum prazer, nenhuma glória desse mundo se equivale ao privilégio de ter um corpo eterno, de ter um corpo que vai desfrutar da perfeita paz e da plena alegria pelos séculos dos séculos. Como igreja, temos a presença do Espírito Santo, experimentamos momentos de prazer, de alegria, de paz, de regozijo. São vislumbres daquilo que nós teremos na plenitude na eternidade. Amém, igreja? É uma pequena amostra, mas na eternidade será muito mais glorioso. Aqueles que morreram desde Adão permanecerão mortos. O corpo foi decomposto, está no cemitério ou se perdeu nos mares, mas a alma está num lugar chamado Hades, popularmente chamado de inferno. As pessoas que estão no Hades têm plena consciência de quem elas são, de quem elas foram quando em vida, das pessoas que elas amavam, odiavam, lembrança das coisas que fizeram. A Bíblia diz que o rico, na parábola do rico e do Lázaro, quando ele se viu em tormentos do inferno, ele lembrava quem era, ele lembrava que tinha família, que tinha irmãos, ele se preocupou com os irmãos e pediu para Abraão permitir que Lázaro ressuscitasse e pregasse para os seus irmãos que viviam no pecado, para que eles não morressem e fossem lançados naquele lugar de tormento. Então, as almas que morrem sem Jesus, sem haverem sido justificadas, permanecem no inferno. Então, a pessoa que morreu na geração lá de Adão, sem salvação, ela ainda permanece em tormentos. Ela não está dormindo, ela está acordada, ela está consciente de onde ela está e do porquê ela está, e ela está aguardando o juízo final do grande trono branco que o apóstolo João nos revelou. Quando que acontecerá o grande trono branco, o juízo final? Depois destes 7 anos do governo do anticristo, depois que se levantaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro, o anticristo, que é o branco, que simboliza a paz, mas que na verdade vai trazer guerra. Depois vai vir a guerra, depois vai vir a fome, e depois a morte, e o inferno o seguirá. Quando ele estiver prestes por destruir a nação de Israel, o povo eleito, a Bíblia diz em Apocalipse 19 que Jesus vai se levantar da mesa e vai dizer para cada um de nós: chegou o momento
de retornarmos, então será a segunda vinda do Senhor Jesus. Muitas pessoas confundem nos textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento e sobre a segunda vinda, que são fatos distintos, diferentes. O arrebatamento é uma coisa, o arrebatamento é a vinda invisível, porque Jesus não vem de forma visível, ele não toca os seus pés na terra, ele vem entre as nuvens dos céus, e ao toque da última trombeta, num abrir e piscar de olhos, sem que haja tempo das pessoas o verem e se arrependerem, ele leva a igreja e vai para as bodas do Cordeiro. Mas depois de 7 anos de governo do anticristo na terra, e depois que a igreja já estiver participado da Santa Ceia nos céus, das bodas do Cordeiro, e tiver recebido o galardão, e também aqueles que morreram aqui durante a grande tribulação, forem recebidos nos céus, porque eles também serão salvos. Apocalipse 7 tem uma conversa de João, quando foi levado ao terceiro céu, e um dos 24 anciões, e um dos 24 anciões pergunta para João acerca de pessoas que estavam chegando e se unindo com aqueles que estavam em pé com vestes brancas, adorando a Deus e ao Cordeiro diante do trono, com palmas nas mãos, cantavam uma canção que ninguém sabia senão eles. Então o ancião pergunta para João: quem são estes que estão chegando e se unindo àqueles que aqui já estão? A igreja que ali já estava arrebatada e aqueles que morreram, mas foram ressuscitados. Quem está entendendo? E daí o ancião diz, João diz para o ancião: eu não sei, mas tu sabes. Então o ancião diz: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles não amaram as suas vidas até a morte, porque o anticristo vai obrigar que eles recebam uma marca na testa ou na mão direita, e aquele que não se sujeitar ao anticristo e não o adorar será morto. Então milhares de pessoas que não foram arrebatadas porque não estavam prontas, porque vindo na igreja não estavam na presença de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela vive de uma forma mundana, ela diz palavrão, ela adultera, ela fornica, ela é idólatra, ela é vingativa, ela tem vícios ocultos. Às vezes você olha para a pessoa, parece que ela é santa, mas ela não tem o caráter de Jesus, não nasceu de novo, não foi regenerada, então ela não será arrebatada. Amém? Então essas pessoas, muitas delas, elas vão enfrentar o governo anticristo, elas serão presas, porque o anticristo vai governar o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças civis, e vai ter uma caçada às bruxas. As pessoas vão ser presas e vão verificar se as pessoas têm a marca. Aqueles que não tiverem terão a oportunidade de receber, e aqueles que não receberem serão mortos, decapitados. Nós sabemos que quem mata por decapitação é o Estado Islâmico. Acredita-se que o anticristo seja um líder muçulmano, mas é um assunto para uma outra mensagem, é muito extenso, é muito longo, e não é o que eu quero compartilhar com você essa noite, só para que você tenha uma ideia. Então, milhares de cristãos serão mortos, decapitados, serão colocados de joelhos ou deitados. No YouTube tem alguns vídeos de cristãos egípcios que foram decapitados à beira-mar. Quem viu esse vídeo? 21 cristãos, isso acontece todos os dias aos milhares, cerca de 114 mil cristãos são mortos a cada ano, por causa da sua fé. Só que essa notícia não chega porque a mídia é muito esquerdista, e eles não têm interesse de divulgar, eles preferem divulgar uma perseguição, digamos, a um homossexual, do que a 115 mil cristãos que foram mortos por conta da sua fé. Então aqueles que morreram em Cristo, quando a igreja for arrebatada, e isso está para acontecer a qualquer momento, os sinais já mostram que Jesus está voltando, não falta mais nada acontecer, a qualquer momento Jesus vem, e num abrir e piscar de olhos, um povo vai desaparecer da terra. Diga: eu faço parte do povo que vai morar nos céus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, nós vamos reencontrar. Se você tem familiares ou amigos que partiram no Senhor,
mãe, pai, avó, amigos, pessoas que você ama, você vai reencontrá-los e você vai reconhecê-los, amém? Você vai reconhecer, você não vai ter uma memória apagada, você vai saber quem você é, só que você não vai ter a tristeza das coisas terrenas. Nada aqui da terra vai trazer tristeza, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A alegria do Senhor vai ser plena, e a sensação de justiça não vai permitir que você sinta tristeza, caso alguém que você ama hoje não seja salvo, porque você sabe que a justiça de Deus foi plena. Aqueles que morreram sem salvação vão permanecer com a sua alma no inferno. Depois que Jesus vier em Jerusalém, junto com uma igreja, Jesus vai voltar depois destes 7 anos com uma igreja. Apocalipse 19, João teve uma visão e ele descreve, é muito lindo. João 19:11, se eu não me engano, ele diz assim: e vi o céu aberto. Tenta imaginar comigo, João dizendo: e vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e aquele que nele se assenta chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e vestia vestes salpicadas de sangue, e o seu nome chama-se Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há nos céus, anjos e a igreja, e vestiam vestes brancas, de linho finíssimo. Nós, após os 7 anos de bodas com o Senhor Jesus, após deixarmos de sermos a noiva para nos tornarmos a esposa, Jesus vai dizer para você e para mim: está vendo aquele cavalo ali? Foi preparado para você antes da fundação do mundo, e você vai estar ali com vestes brancas, em um corpo jovial, um corpo sem defeito nenhum. A Bíblia diz que até o cabelo que você perdeu você vai ter, porque até os cabelos da nossa cabeça são contados. Você vai ter um corpo perfeito, não vai ter nenhuma gordurinha localizada, não vai ter nenhuma marca de expressão, vai ser um corpo jovial, belo. Você sabia que o pecado trouxe o defeito físico? Adão e Eva, acredita-se que eles eram perfeitos. Após o pecado, o homem perdeu até a simetria facial. Você vê que você tem um lado diferente do outro, assimetricamente não é igual. Nós temos defeitos por consequência do pecado, mas o nosso corpo eterno será belo. Se você acha que tem pessoa bela nesse mundo, o mais feio dos céus vai ser mais belo do que o mais belo aqui nessa terra. Você crê nisso? Eu creio. Então, Jesus vai dizer para você: Fábio, Raíssa, Reginaldo, Juliano, Andressa, Márcio, aquele cavalo ali é seu, e vai ter um cavalo manso, dócil, que é como se já te conhecesse, e você com vestes brancas em corpo glorificado, que jamais poderá ser morto, vai subir naquele cavalo, e Jesus vai dizer: vamos para a terra, vamos vencer o anticristo e os seus exércitos, que naquele momento estarão cercando Israel, que vai clamar a Deus, e eles vão ver aqueles a quem eles rejeitaram. A Bíblia diz que nesse momento eles vão prantear e ver que eles rejeitaram o Filho de Deus e vão se render a Cristo. Amém, igreja? É um assunto muito longo, eu estou pincelando algumas partes. E então nós vamos descer entre as nuvens, voando no nosso cavalo branco. Eu fico imaginando, eu não sei nem andar de cavalo, mas eu vou saber. Nós vamos ser capazes de coisas que nós nem imaginamos. Você não usa 20% da tua capacidade cerebral, e nós tivemos Albert Einstein, tivemos gênios. Imagina na eternidade, quando nós tivermos esse corpo glorificado e tivermos uma capacidade sem limites, e vamos aprender pelos séculos dos séculos, continuamente, sem fim. Teremos um crescimento contínuo. Outra hora eu vou falar sobre os céus.
Deus me deu um vislumbre de como serão as coisas, não no 100%, mas eu gostaria de compartilhar o que o Senhor tem trago ao meu coração, porque eu viajo muito nessas coisas. Eu estou sempre viajando no mundo da eternidade. Eu sou um sonhador, sonho com a palavra de Deus. E nós viremos, Jesus vencerá o anticristo com o sopro da sua boca, e os seus exércitos serão dissipados. E Jesus então pisará no jardim de Getsêmani, e haverá um terremoto, e haverá uma divisão lá na terra. E Jesus então vai estabelecer o milênio, o reino milenar, 1000 anos, aonde nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo. E o diabo será preso e todos os demônios por 1000 anos. Depois destes 1000 anos em que nós governarmos com Cristo aqui na terra, aqueles que sobreviveram ao período da tribulação e da grande tribulação, uma vez por ano as pessoas irão a Jerusalém oferecer sacrifícios de louvor a Jesus. A Bíblia diz que nesse tempo o leão não vai matar o cordeiro para se alimentar, o leão vai pastar. A serpente vai brincar com a criança e não vai picar a criança. Todo mundo vai ter casa própria. Isaías diz que as pessoas vão orar e antes que elas acabem a oração, a resposta da oração já vai vir a elas. Será um tempo em que haverá paz. As armas de guerra, os carros de guerra se converterão em carros para plantar e colher. Não vai haver fome, vai haver fartura na terra. Mas depois destes 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai enganar as nações, não aqueles que já foram salvos e glorificados, mas as nações da terra, aqueles que ainda não morreram. Nesse tempo as pessoas vão viver 600 anos, 700 anos, 200 anos. A Bíblia diz que aquele que morrer com 150 será considerado amaldiçoado. Então, Jesus vem, vence o diabo, o lança no lago de fogo com todos os demônios, aonde já estará o anticristo e o falso profeta e a besta. Pedro diz que, em 2 Pedro, que os céus e a terra serão destruídos pelo fogo e haverá um grande trono branco. E então acontecerá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, dos não justificados. Está dando para entender? Amém? Então aqueles que morreram desde Adão até o último dia do milênio, sem salvação, que rejeitaram o plano de salvação de Deus, a alma deles que está no inferno em tormentos vai se unir ao corpo. Aqueles que não foram salvos também terão um corpo eterno e imortal, só que ao invés